que essa cidade ela foi construída em cima, digamos assim, de massacres, né? A história do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma história construída em cima de massacres. Os primeiros massacrados, né, digamos assim, que a gente costuma dizer, o Rafael Freitas da Silva teve aqui semana passada com a gente, falando sobre os Tupinambás, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente da formação dessa cidade, para a gente poder entender que ponte foi essa que o Paulo fez. Como é que por que o Paulo é conhecido como esse cara que faz a ponte, digamos assim, ele tira, digamos, o samba do gueto para poder chegar no lugar onde o samba não chegava, era marginalizado. Que cidade foi essa que o Paulo teve que chegar? Eu estou colocando aqui o título de Aos Nossos Gregos, os Tupinambás, que é uma referência que o Rafael Freitas da Silva fez na primeira página do livro dele, né? Eu acho espetacular essa colocação dele. Cara, essa cidade é um palimpsesto. E aí o pessoal ouvindo eu falar isso, fala, porra, que isso? Palimpsesto, tá maluco? Palimpsesto foi uma imagem que o Machado de Assis criou, que eu acho muito interessante. Para quem não sabe, o palimpsesto era uma técnica para você produzir livros na Idade Média Europeia, que consistia em você pegar um livro, um papiro, e como era difícil você conseguir papiro na época, você raspava o texto que estava escrito para escrever um outro texto em cima dele. Então, a técnica do palimpsesto era você pegar um livro qualquer, você raspa o que está escrito ali para escrever uma coisa nova. Então, o que eu costumo dizer? O Rio de Janeiro foi uma cidade oficialmente fundada para expulsar franceses, que, em um certo momento, resolveu que tinha que ser francesa para negar que é profundamente indígena e africana. Essa é uma questão fundamental. É uma cidade que o tempo todo, a cidade oficial, a cidade do poder instituído, ela tentou o tempo todo raspar as sabedorias indígenas, ela tentou raspar a cidade negra, e ao fazer isso, ela tentou escrever uma outra história sobre o Rio de Janeiro, baseada num recorte civilizatório europeu que apagou todas essas experiências. Acontece que tem um detalhe que é fundamental, porque você nunca consegue raspar e apagar tudo que foi escrito ali. Então, tem os historiadores que amam o palimpsesto, porque você consegue verificar, por trás daquele texto que está em evidência, o texto que tentou ser calado, mas não foi. Então, a nossa cidade é um palimpsesto, porque você tem um projeto oficial, que é um projeto oficial de recorte civilizatório europeu, que no início do século XX tentou transformar o Rio numa Paris tropical, mas, como o palimpsesto, esse projeto não conseguiu apagar os textos negros, os textos indígenas. Nós vivemos um eterno palimpsesto, cara, do cara tentar raspar para apagar, mas não apaga, porque não tem como, né? E o Paulo surge exatamente num contexto, Paulo nasce em 1902, né? Ele surge exatamente num contexto em que esse embate pela cidade, essa tentativa de apagamento da cidade preta, da cidade indígena, da cidade dos portugueses pobres, porque a cidade francesa tentou também apagar a cidade portuguesa, que era um bando de português pobre aqui, né? O Paulo representa essas culturas. Eu gosto de trabalhar com essa expressão, a cultura de síncope, né? Pensando o samba, a cultura de fresta. Então, o Paulo é um exemplo dessa cultura de síncope, dessa cultura de fresta, que organiza modos de vida na cidade, que inventa modos de vida na cidade, que cria sociabilidade na cidade, a despeito do projeto oficial que queria aniquilá-los, e acaba construindo o que talvez seja o mais sublime da experiência civilizatória do Rio de Janeiro, que é a cultura do samba. Esse é um detalhe crucial. Então, o Paulo, né, ele é um sujeito que representa exatamente todo aquele saber
que a técnica do palimpsesto urbano não conseguiu apagar. Não tem como, porque você vai raspar, mas você vai olhar o texto novo, mas vai ver que lá no fundo, aquele texto que foi raspado, ele aparece, né? Então, é crucial, é crucial. E o que significa isso, basicamente? Né? O que significa isso, basicamente, é que esse projeto da Paris Tropical foi derrotado com contundência. A cidade continua sendo disputada, toda cidade é um território em disputa, é uma disputa tensionada, né? Eu, nos meus livros, sou um cara que bato muito contra o mito da cidade maravilhosa. É, inclusive, uma ideia sórdida, que ela é construída ali por volta de 1911, né? A expressão cidade maravilhosa. Num momento de muita violência no Rio de Janeiro, violência simbólica, com remoções, com tentativas de apagamento, com repressão, com aquele negócio todo, né? E o que eu acho fascinante é que o Paulo representa as comunidades afro-cariocas que conseguiram inventar maneiras de construir a cidade a despeito do poder instituído. Isso, para mim, é a essência da ideia da cidadania, porque cidadania é pertencer à cidade, é interagir com a cidade, é participar da cidade. Então, isso tudo foi construção de cidadania. A Festa da Penha foi uma instância de construção de modos de experimentar a cidade. A criação das escolas de samba é uma construção de modos de experimentar a cidade, né? Eu tenho uma frase que eu digo que é a seguinte: a cidade do Rio de Janeiro tem para mim como símbolo um pedaço de pau. Foi uma frase que eu escrevi, está no Corpo Encantado das Ruas, eu falo ela constantemente. Falei num dia que, por acaso, eu estava num debate com o Ney. Essa frase saiu, o Ney Lopes gostou, falou, porra, anota essa frase que é boa pra cacete. Falei, porra, agora. E é uma frase que eu falei o seguinte, quando me perguntaram uma vez qual é o símbolo do Rio de Janeiro, eu falei, um pedaço de pau. Porque o Rio de Janeiro foi uma cidade construída a partir da ideia do pau que bateu no corpo. Acontece que esse pau que bateu no corpo, ele foi subvertido em baqueta que bateu no couro do tambor para inventar o samba e criar o mundo. Você anotou a frase? Se eu anotei? Anotei, escrevi livro, fiz o diabo. A grande subversão que tem como um dos protagonistas Paulo da Portela é a subversão do pau que dá no corpo, em baqueta que dá no couro, para criar o mundo a partir do samba. Então, isso é crucial. Isso é espetacular. E quando a gente analisa disputa de território, por que a gente tem tantos corpos dóceis, né, digamos assim? Por que a cidade não se revolta contra aquilo que o oprime, né? Mas eu não sei, a gente tem que entender um pouco o que é rebelião, né, cara? Uhum. Porque eu não bato dessa tecla de que a cidade é anêmica, que não reage. Uhum. Existem maneiras de você reagir, cara. Eu não gosto muito da palavra resistência. Por quê? Uhum. Porque resistência, até o conceito, quando você resiste, você está sendo muito reativo ao outro, né? Uhum. O outro está mandando para você uma pauta e você, no fim das contas, está só reagindo. E as culturas de rua do Rio de Janeiro, elas não operam na lógica da resistência, elas operam na lógica da reexistência. Criar outras formas de resistência. Eu estou inventando uma maluquice, que eu gosto de criar conceito, para um livro que eu estou escrevendo e que vai sair no ano que vem, que é a história da Umbanda, e é um conceito que eu estou chamando isso de pelintrações. É pegar os pontos de Zé Pilintra e trabalhar os pontos de Zé Pilintra como se eles fossem aforismos. Eu estou chamando de macumba-aforismos, inclusive. Uhum. E dentro disso que eu chamo de pelintrações, eu costumo dizer que uma das táticas de vida pelintras é o que eu chamo de adequação transgressora. Eu estou elaborando esse conceito ainda, adequação transgressora. Ou seja, muitas vezes, para transgredir, você aparentemente se adequa. Isso é o cerne da cultura da malandragem. Então, aparentemente, você se adequou.
Mas ao se adequar, você transgrediu. Escola de samba, meu amigo, é adequação transgressora. Porque a bateria da Portela, o Nilo sabe disso, a gente conversou no ano passado no Teatro Zembis, a bateria da Portela bate para Oxóssi, ela está batendo um agueré de Oxóssi, né? Ela está batendo um agueré de Oxóssi, cara. Agora, para bater o agueré de Oxóssi e não te perturbarem e a polícia não cair em cima, você aparentemente se adequa em outro caminho. Primeiro samba que o Candeia ganhou para a Portela, você é portelense, se estiver errado, me corrija, é o Seis Datas Magnas. Candeia tinha 16 para 17 anos. Oi, Tiradentes, o Inconfidente, e foi condenado à morte. 30 anos depois, o Brasil tornou-se independente. Era o ideal se fazer um país livre e forte. Independência ou morte de Dom Pedro I. Proferiu. Porra, que melodia. Candeia e Altair Prego. Agora, todas essas datas que o Candeia está citando, nenhuma delas tem a ver com a cultura do negro. Tiradentes, Confidente, Dom Pedro I. E aí você vira e fala assim, então a Portela cantava a história oficial do branco. Depende do que você escute. Uhum. Porque o samba está louvando Dom Pedro I, mas a bateria está tocando para Oxóssi. Isso é gramática não normativa, cara. Isso é adequação transgressora. Né? O cara tá achando que o sujeito tá louvando Marcílio Dias e a Batalha Naval do Riachuelo, o cara tá batendo para o Oxóssi na avenida. Isso é foda. É lógico, isso é adequação transgressora. Isso, muitas vezes, é fortíssimo, rapaz. Isso aí é fortíssimo. Né? Porque o segredo de seu Zé Pilintra é o equilíbrio gingado, cara. O segredo do Paulo, o segredo das escolas de samba, é você se equilibrar gingando, que aparentemente é um paradoxo. Né? Não é o ponto que fala da vida de Zé Pilintra, estou cantando a beça nessa live. Não é o ponto que fala da vida de Zé Pilintra de Alagoas para cá. Ô Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, faça tudo o que quiser. Balanço da canoa, cara, mas a canoa balança. E a canoa, isso é uma amarração da macumba, pesada, hein? A canoa é o corpo de seu Zé Pilintra. É o corpo, pô. Mas é aquele corpo que ginga, né, para se equilibrar. Então, a gente está falando de equilíbrio gingado, de adequação transgressora. Por isso, muitas vezes, você acha que o cara se adequou, que o cara não resistiu, que o cara sucumbiu, que é um bundão. Meu amigo, quando falam para mim assim, mas a população do Rio de Janeiro nunca reagiu. O maior símbolo da cultura do Rio de Janeiro é o samba. E não era para existir o samba. Porque se dependesse do poder público, da cultura oficial, não ia existir. Sim. O simples fato da gente estar pautado pelo samba, pautado pelo funk, pautado pela corporeidade, pautado pelo carnaval, né? Isso já mostra que tem um projeto civilizatório aqui que é gigantesco, mas que às vezes nem aqueles setores progressistas mais, digamos, tradicionais conseguem entender. Porque é uma outra gramática. O cara está operando numa outra gramática, pô. Eles estão operando uma gramática oficial, digamos assim, e essa gramática oficial ela fica cercada nos quatro muros da escola oficial? A escola é um elemento de normatização, né? A escola domestica os corpos, a escola adequa. Doutrina? Mas ao mesmo tempo é adequação transgressora. A escola pode também fazer um trabalho, né, que subverta isso aí. Então, a grande questão da escola é que, em geral, a escola normativa, né? Uma vez eu estava dando uma aula inaugural numa escola alternativa, e aí eu virei para eles e falei, olha, por exemplo, a escola normatiza, vocês mesmos. Aí falaram, não, mas aqui a escola é alternativa. Eu falei, mas se todo mundo é alternativo, você normatizou. Uma alternativa é normal. Então, é um negócio interessante. Eu acho que a escola é crucial, a gente tem que lutar pela escola. Mas lutar numa perspectiva mesmo de adequação transgressora. Mas é um território em disputa também. É lógico, mas é disputa, é jogo. É jogo. É jogo. A gente está jogando. E a gente tem que entender que, na lógica do jogo, você não vai derrotar o inimigo. Nem ele vai te derrotar. Porque se você derrota o inimigo, não tem jogo. E aí vai fazer o quê? Pois é. Acabou. Né? Não existe Garrincha se não existir o João, pô.
A grande jogada é o garrinchamento. É aquela coisa... O futebol inglês, ele foi baseado lá no início no chuveirinho, né? De jogar a bola para a área. Os escoceses tentaram mudar esse futebol com a troca de passe. Sim. E o Brasil tentou mudar esse futebol com o drible. O drible nada mais é do que a procura pelo espaço vazio.